Durante essa semana, em especial, o Notícias do Bem vai realizar uma série de 3 entrevistas falando sobre o tema empreendedorismo e missões. Verdade, hoje nós vamos começar falando então sobre a influência do Evangelho na sociedade, mas principalmente como é que aconteceu, nesse último século principalmente, a mudança do número de cristãos do hemisfério norte para o hemisfério sul do planeta. Tainá, atualmente, 60% dos cristãos estão em países do sul do globo, um índice que no passado já foi muito menor, mas quem está com a gente para falar sobre esse assunto é o CEO e founder da Bluefields, o Paulo Humaitá. Aliás, ele está com a gente hoje, vai estar com a gente hoje, amanhã e depois. Vai ser uma temporada com o Paulo aqui. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo para a gente falar sobre esse tema. Tainá, Roberto, muito obrigado por esse convite. Esse é um tema que envolve toda a minha vida, então estou muito animado para estar com vocês aqui falando disso hoje. Imagina, vai ser um prazer. Bom, primeiro eu queria que você falasse para a gente, então, a respeito dessa eu não diria fenômeno, né, mas dessa característica, né, que nós temos hoje no mundo. Nós tínhamos no passado o hemisfério norte como principal local de países do cristianismo, e hoje isso mudou aqui para baixo, né, mudou para o hemisfério sul. Mudou. A gente estava acostumado muito a receber, né? A receber missionários de fora. Então, geralmente pessoas brancas que falavam inglês e tudo mais. E hoje já não é mais assim por um tempo bom já, né? Hoje a maioria dos cristãos, né? Somos aí 2,5 bilhões de cristãos no mundo, de todas as 45 mil denominações. Mas somos a igreja, né? A igreja de Cristo. E isso está cada vez mais diverso ao redor do mundo. E as principais nações que enviaram, foram enviadoras de missionários, né, que impactaram, né, o impacto da igreja global. Hoje as nações europeias e as norte-americanas vivem uma fase, né, uma etapa considerada pós-cristianismo, né? Só a Europa, por exemplo, em número de associados, de membresia, de pessoas que se identificam com a fé cristã, diminuiu e reduziu no último século 75%, né? E hoje os países do sul global, como a igreja iriana, a igreja latina, como a brasileira, a igreja da Coreia do Sul, por exemplo, são as igrejas que mais detêm o número de cristãos no mundo, né? Tem uma estatística aqui, em 1910, dos 10 países onde mais haviam cristãos no mundo, quase todos, né, 9, eram do norte global, né? Mas em 2010 e atualmente, né, poucos são os países, né? Apenas 3 países aí são do norte global, e a maioria dos países dos países do sul do globo, né? E por que isso é importante, assim? Por que eu vou estar aqui com vocês, né? Nesses hoje, amanhã e depois? Porque eu tomei muitas decisões na minha vida baseado em algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? Então eu pensava que a minha carreira profissional pertencia a uma empresa. Aí eu chegava nas entrevistas, perguntava, né? E não gostava muito qual que é o plano de carreira que você tem aí e tal. E o pessoal não tinha isso muito bem definido. Um segundo momento eu achei que o plano de vida profissional pertencia a mim, né? Então fiz um plano de carreira todo detalhado e tudo mais, para que alguns anos depois eu fosse entender que na verdade a minha carreira profissional, a minha vida, minhas decisões não dependem de mim, né? Se Deus é dono de todas as coisas, tudo isso pertence a Ele. E a partir disso, Deus tem me dado a oportunidade de viajar o mundo, né? Então tudo que a gente vai falar aqui tem a ver até com uma das frases do John Stott, né? Se nosso Deus é um Deus global, então como cristãos também temos que pensar de uma forma global. E Deus tem me dado a oportunidade de conhecer muitos e muitos países, como na Ásia, como no Oriente Médio, na América do Norte, Europa. E por onde eu tenho ido, tem tido movimentos que têm ajudado, não só eu, mas todas essas pessoas a entenderem essas 3 coisas que estão acontecendo no mundo hoje, que são extremamente estratégicas e importantes para a nossa realidade, da nossa carreira profissional no dia a dia. E a primeira delas é essa aqui que a gente está começando hoje, que é justamente essa mudança da demografia da igreja cristã no mundo, saindo dos países do norte e chegando aqui para os países do sul. Então, para a gente apimentar um pouco aí essa nossa discussão de hoje, que está bastante interessante, né?
Muito legal, Paulo. Realmente, nós temos acompanhado um pouquinho as suas redes e vimos que você às vezes está num local, está no outro. A gente vem acompanhando essas viagens, sim, a trabalho. Mas, pensando nisso, então, qual que é a importância, né, do profissional, da pessoa, pensar um pouquinho maior, pensar um pouquinho grande, no sentido, assim, de se preparar para isso, né? Preparar profissionalmente, claro, né, e tendo essa tranquilidade no coração e para ser conduzido aí com um trabalho em outras regiões também, né? Sim, ótima pergunta. Quando a gente fala de mercado de trabalho, hoje a gente não está mais competindo localmente, né? Então, até com uma das consequências da pandemia foi a questão dos nômades digitais, né? Do trabalho remoto. Então, tem muitas pessoas hoje na América do Sul, aqui no Brasil, trabalhando para empresas canadenses, norte-americanas, até mesmo ganhando em dólar, né? E competindo diretamente com profissionais de diversos países, do mundo inteiro, né? Então, cada vez mais, com a economia e esses movimentos de mercado, o mundo está cada vez mais globalizado, cada vez mais conectado, e isso é muito importante para o nosso futuro profissional também, né? Da gente entender como a igreja tem se comportado demograficamente, como a nossa responsabilidade também, como cristãos profissionais aqui dos países do sul global, né? Também tem crescido aí consideravelmente. É verdade. Agora, quando a gente pensa nisso e quando a gente pensa em juntar empreendedorismo e missões, e a gente vê essa mudança no cenário global, como é que isso impacta diretamente na nossa vida, Paulo? Quando a gente vê que o norte hoje, os países do hemisfério norte hoje, se apresentam também, além de serem campo de trabalho, se apresentam também como um campo missionário importante, porque na verdade hoje alguns países do norte precisam ser evangelizados novamente, né? Do zero, a gente pode dizer. Sim, exatamente. E isso a gente vai falar bastante aí nos próximos episódios, né, dessa nossa série, porque os países do norte, eles escolheram um modelo primordial, né? Então, nos últimos 200, 300 anos, e isso vem sendo assimilado por membros das nossas igrejas locais, que o próprio conceito de missão, né? A pessoa que larga tudo, deixa seu emprego e vai, geralmente, para a África, né, para outro país, ser um missionário, né? E geralmente esse modelo escolhido, até pelas nações do sul global terem sido e são ainda subdesenvolvidas, né? Então tem a questão econômica, social, profundas dores e desafios. Escolheu-se, por exemplo, o modelo assistencialista, né? O modelo filantrópico. Não que seja um modelo ruim, mas quando a gente olha para países europeus, para países do norte-americano e tudo mais, como que a gente vai chegar até eles, né? Sendo que eles já têm aí, teoricamente, a economia bem resolvida, os padrões de vida muito alto. Que tipo de preparação a gente precisa para chegar lá? Que tipo de projeto a gente vai precisar desenvolver para adentrar esses países? E não só isso, mas que tipo de modelo a gente vai usar para continuar transformando o nosso próprio país com o evangelho, né? Então, muito do que a gente vai falar nos próximos dias tem a ver com isso, e tem a ver também, já dando um spoiler aqui, com um programa de discipulado que a gente vai começar na IPP no final desse mês, aproveitando a temática aí do Dia do Trabalho, né, que foi celebrado ontem. Então, feliz Dia do Trabalhador aí para todo mundo que está nos ouvindo. Então, tem muita novidade aí nesses próximos episódios aí dessa série. Muito bem. Agora, tem uma pergunta que a gente falando de modelos de negócios, você pode hoje pincelar uma estratégia ou como que vocês imaginam que seria esse novo modelo para a gente desenvolver nessa nova etapa? Quando a gente olha para a história na Bíblia, a gente vê uma porção de profissionais empreendedores como parte da missão de Deus, né? E muitos países hoje, eles estão cada vez mais fechados para modelos assistencialistas, né? A China, por exemplo, tem expulsado muitos dos missionários que estão lá, mas eles não vão expulsar, por exemplo, alguém que está lá para gerar emprego, para gerar renda, para contribuir economicamente para um país.
E por muito tempo, talvez por tempo demais, profissionais, empreendedores se viram de fora da grande comissão, né? Então são aí 99% das pessoas de uma igreja que não vão ser pastores, que não vão ser missionários, no que a gente conhece hoje, e que a principal, talvez, função que eles vejam de participar é contribuindo financeiramente, né? E não deveria ser assim. Esse não é o modelo bíblico e não é um modelo de grande comissão exclusivo para algumas pessoas, para aquele 1% da igreja, né? Então isso passa por uma mudança muito grande, um resgate da teologia reformada, do que significa o trabalho, do que significa o nosso emprego, do que significa o empreendedorismo, e um pensamento estratégico de como nós, como uma igreja do sul global, como uma igreja brasileira de forma mais específica, como que nós vamos impactar o nosso país, transformar o nosso país e as outras nações através da nossa profissão, do empreendedorismo, seja através do nosso próprio negócio, seja através do mercado digital, seja através do que a gente já faz hoje, do nosso próprio emprego. Então, existem inúmeras histórias e casos aí de pessoas que já estão fazendo isso, porém, a grande massa crítica, a grande parte da igreja brasileira ainda está começando a entender tudo isso, e essa é uma das razões porque a gente pensou também em organizar essa série, né? E você acredita que a partir dessa realidade que nós já estamos vivendo, né, de que maneira o empreendedorismo somado a essa visão de missões pode mudar a realidade nesses países do hemisfério norte que já foram tão importantes, já foram referência? Aliás, foram eles que nos evangelizaram, inclusive, né? Se nós somos cristãos e se somos protestantes, é por conta da vinda desses missionários que vieram dos países do norte. Como é que a gente pode fazer esse caminho de volta juntando empreendedorismo e missões? E, claro, e também impactar nós mesmos aqui, né? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, né? Tanto aqui como em outros lugares do mundo, né? Eu creio que isso passa, e eu creio que é o que tem de mais estratégico hoje para a igreja global, é uma boa teologia do trabalho aliada a uma boa missiologia. Então, quem nós somos, né, a nossa identidade e o que tem a ver o nosso dia a dia, né? Hoje as pessoas do mundo, elas estão começando a perceber que a nossa fé está conectada ao nosso dia a dia, de segunda a sábado, e não só ao domingo, né? Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a compreender que a nossa vocação profissional, o nosso ambiente de trabalho, ele é o nosso campo missionário, isso é uma mudança de paradigma muito grande, muito forte. E quando a gente fizer negócio, quando a gente negociar, quando a gente comprar e vender, a Bíblia fala, né, fazer tudo para a glória de Deus, né? Então, quando a gente tem esse entendimento e a gente começa a entender o mundo e a responsabilidade cada vez maior, como um país no Brasil que faz parte do sul global, a gente começa a criar em cima disso estratégias de empreendedorismo através da nossa profissão, para transformar o nosso país e ir também para as outras nações. Olha, é encantador, assim, a gente imaginar esse modelo, a gente imaginar, ter essa visão, porque eu acho que esse despertar já é um grande passo. Mas, Paulo, como é que a pessoa que está aqui acompanhando hoje, ela pode agregar, ela pode participar disso, né? Como é que ela se prepara? Como é que ela pode ter esse acompanhamento para que haja mesmo essa mudança de pensamento, esse trabalho, né, com toda a sociedade cristã aqui do Brasil? Legal, excelente pergunta. Hoje, a gente tem vivido no mundo, isso não só no Brasil, mas em muitos países, uma mudança de uau, né? Então, nossa, eu posso fazer isso? Uhum. Então, dessa pergunta para o como, né? Como que eu, passo a passo, consigo ser um discípulo de Jesus no mercado de trabalho e participar da grande comissão, né? A gente fala muito claro, existem várias organizações hoje em dia, isso no Brasil está ficando cada vez mais latente, mais forte, que tem um passo a passo, por exemplo, de como você pode fazer isso na prática, né? Aliar princípios bíblicos com a sua atividade profissional de hoje. Mas tem algo que eu queria deixar aqui, que é a questão da identidade e da intencionalidade, né? Como essas duas coisas precisam andar muito juntas, a gente compreender exatamente quem nós somos, né? A nossa identidade,
quem nós somos como cristão, porque isso, quando a gente fala quem é o cristão no mundo hoje, né, é uma identidade muito plural. Talvez séculos atrás a gente conseguia falar, um cristão é assim, 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 né? Hoje em dia a gente tem que explicar muita coisa, então é difícil até definir o que é ser um cristão na sociedade atual. Então, se a gente tiver a nossa identidade pessoal muito bem firmada em quem nós somos, a gente vai conseguir criar as estratégias necessárias aí no nosso campo de atuação hoje, para sermos intencionais, né? Então, existem diversas empresas, empresários e profissionais no mundo hoje que atuam de forma estratégica, utilizando a sua profissão, o seu negócio, para a glória de Deus, cumprindo as leis, fazendo tudo certinho, mas muito além disso, muito além de uma ética cristã que precisa ser profundamente aplicada, compreendida, de relações de trabalho que precisam ser respeitadas, mas de uma forma estratégica e que põe essa identidade para fora, de realmente fazer a diferença no reino, né? O reino não é só dentro das paredes da igreja, muito pelo contrário. O reino abrange todas as coisas. A redenção é um plano global e é por isso que a gente precisa se preocupar nesse plano global e entender da importância que eu, como cristão, aqui no Brasil, tenho uma responsabilidade cada vez maior, porque missões globais e o impacto global na igreja do mundo não depende do outro, mas não depende dos europeus, dos norte-americanos, depende de mim, depende da minha atuação profissional, depende do que eu posso fazer com a minha igreja local, através da minha igreja local, além da minha igreja local. Então isso tem se tornado cada vez mais importante e cristãos do mundo inteiro têm pensado isso, por isso que isso é um assunto bastante estratégico aqui para a gente tratar. Então, só para a gente fechar isso, não é um trabalho que vai ser um modelo pronto que pode implantar, mas é algo pessoal muitas vezes, né? Onde o profissional que é cristão, ele tem que tomar posse disso, né? Dele compreender isso e começar a fazer a diferença no seu local de atuação, né? Exatamente, é isso mesmo. E eu creio muito, assim, Deus é um Deus criativo, né? Ele criou todas as coisas. Então, ele tem dado, a gente tem ouvido muitas histórias, ele tem dado oportunidades diferentes para pessoas diferentes e modelos também diferentes, né? A gente não pode chegar aqui e falar assim, ó, através da sua profissão é assim que você tem que fazer, ou no seu negócio lá você tem que criar um pequeno grupo. Muitas vezes não é dessa forma, né? Então existem aí muitos e muitos modelos, exemplos de como fazer isso. Espero que a gente tenha tempo aí para entrar em alguns deles aí, desses exemplos mais práticos nos próximos dias. A gente vai falar, vamos continuar falando nos próximos 2 dias a respeito desse tema. E amanhã, inclusive, a gente vai falar um pouco mais, sem muito spoiler, tá bom, Paulo? Mas só dando uma adiantada aqui, amanhã a gente vai falar a respeito das mudanças também. Hoje a gente falou um pouco a respeito da mudança, né, desse deslocamento, vamos dizer assim, do número de cristãos do norte para o sul, mas amanhã a gente fala também a respeito das questões de filantropia, né, das questões de assistência que também mudaram muito nos últimos anos. Só, sem dar spoiler, só o que vem por aí para amanhã. Muito bom, é isso aí. Estou muito animado para amanhã também. A gente vai tocar nesse ponto crucial de qual é o modelo, então, que o Sul Global vai escolher. E dando um baita de um spoiler aí, a gente já viu que o modelo filantrópico não dá certo e não transforma as nações. Então, qual é esse modelo que a gente vai falar amanhã? Então, aguarde aí mais ou menos esse mesmo horário amanhã. A gente está muito animado para estar com vocês. Estaremos juntos, se Deus quiser. Obrigado. Vou pedir os contatos, né, do Paulo, para quem acompanhou a entrevista de hoje. Como é que a gente pode te conhecer mais, Paulo? Quem ainda não conhece, né? Opa! Bom, só seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Paulo Maitá ou Bluefields _ Aceleradora. A Bluefields é uma aceleradora de negócios, de inovação, e a gente se sente também somos parte desse ecossistema, dessa missão de transformar vidas através do empreendedorismo. Então, vou falar da Bluefields também um pouquinho mais nos próximos dias e vamos se manter conectados aí, vai ser um privilégio. Bacana. Muito bom. Posso só compartilhar um comentário do Ricardo Hayes, né? Ele compartilhou que ele ora todos os dias por um avivamento nos Estados Unidos e na Europa. Ele está ali atuando em oração. Preciso. Paulo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Até amanhã, então. A gente se encontra de novo para continuar essa conversa. Até amanhã, continuaremos. Abraço.